Olá, eu sou Rodrigo Ziroldo, aqui do canal Dentista Bem de Vida. Seja bem-vindo para mais um bate-papo com informações sobre a rotina da nossa clínica, do nosso consultório, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente não deve fazer e como que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia. Afinal de contas, todos nós, dentistas, queremos, na verdade, estar bem de vida em todos os aspectos, né? No aspecto financeiro, sem dúvida alguma, mas também no aspecto pessoal. E para isso é importante que a gente tire um pouco daquele estresse, daquelas preocupações que nós temos no dia a dia em relação às nossas finanças, ao controle de gastos que nós temos na clínica. Por isso, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre custo fixo. Você sabe o que é o custo fixo da sua clínica? Você sabe calcular exatamente um custo fixo? O que é o custo fixo? Para falar a verdade, pessoal, o custo fixo ele vai ser extremamente importante para que você tenha o controle financeiro da sua clínica. Então é isso aqui, ó, calcule seus custos fixos corretamente e tenha o controle de suas finanças. Por quê? Porque dentro da nossa estrutura nós temos que entender quais são aqueles gastos que são considerados fixos e quais são os gastos considerados variáveis. Nós vamos começar, nesse vídeo nós vamos falar sobre custo fixo, ok? Mas tem outras coisas importantes aí, mas a gente tem que começar a destrinchar isso. Então vamos lá. O que é custo fixo? Vamos pegar o conceito, pessoal. Custo fixo, ó, literalmente é isso daqui, ó. Custos fixos são valores gastos periodicamente que independem do nível de atividade da clínica. Ou seja, se você abriu a sua clínica, montou seu consultório, está de portas abertas e não atendeu ninguém naquele mês, o custo fixo é aquilo que você vai ter para manter a sua clínica aberta, mesmo sem você ter atendido um único paciente, ok? Qualquer que seja a quantidade produzida ou vendida, mesmo que seja zero, é isso que eu estou falando, ó, você não atendeu ninguém. Os custos fixos se mantêm os mesmos ou apresentam pequena variação. Então, agora, o que eu recomendo para o pessoal fazer? É uma planilha, né? Uma planilhinha de Excel ou um papel, mas um computador ou um software, ok? Pessoal, tem software que já calcula custo fixo da clínica, fiquem atentos aí no mercado. Vocês vocês devem agora colocar tudo numa lista. Eu montei uma lista aqui para exemplificar, uma coisa bem simples, porque eu quero ser bem didático mesmo com vocês em relação a isso, mas é uma coisa bem simples, bem fácil de fazer e que você vai notar que dá uma diferença enorme, porque você vai perceber o quanto que você gasta, o quanto de dinheiro sai sem que você produza nada dentro da sua estrutura. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo. Olha, cálculo de custos fixos. Como é que a gente faz esse cálculo? Primeira coisa, listar tudo o que você vai gastar quando você abriu a porta da clínica. Tá? Esquece lá o que você comprou de investimento, que é a cadeira, o armário, ou mesmo o estoque inicial. Isso tudo é investimento. Isso você colocou dentro da sua clínica e falou, bom, agora eu estou pronto para começar a atender. Então isso é investimento inicial. Dali para frente você começa a ter os seus custos fixos e os seus custos variáveis, tá? Então o custo fixo é aquilo que você tem que pensar o seguinte, abri a clínica, eu vou passar um mês aqui, depois de um mês que a clínica está aberta não entrou um único paciente dentro da minha estrutura. Ô louco, hein? Mas vamos lá, é assim que a gente tem que pensar para fazer esse cálculo. Então primeira coisa, se você paga aluguel, você vai ter que pagar o aluguel, não vai? Vai ter que pagar aluguel. Vai ter que pagar condomínio se for uma sala comercial? Sim. Então aqui a gente vai listando todos os gastos. Condomínio, água, luz, telefone e internet, né? O CRO. Poxa, Rodrigo, mas vem cá, o CRO eu pago uma taxa anual. Ok, mas você não tem que pagar isso? Tem. Então o que você faz? Quando existe uma taxa anual, por exemplo, o seguro, uma assinatura de uma revista, qual a recomendação que eu dou para você? Pega esse valor que você vai gastar no ano e divide por 12 meses, porque você vai ter que pagar esse valor ao longo do ano para você continuar operando, no caso do CRO, né? Continuar trabalhando, ou no caso de uma assinatura, que ela é anual, por exemplo, e você vai fazer o pagamento em 4 meses, 6 meses, tá? Ou o seguro da clínica,
que também normalmente tem a cobertura anual e você paga à vista para obter o desconto. Então pega aquele valor e dilui ao longo dos 12 meses, aqueles valores que você gasta, mas que você não gasta por produtividade, você gasta para ter a sua estrutura aberta, que faz parte do custo fixo, tá bom? Então o CRO, o seguro, como eu estava comentando com vocês. Funcionário. Ah, Rodrigo, eu tenho 2 funcionários. Gente, vida de patrão é assim. Se você abriu a sua estrutura, não atendeu ninguém, você tem que pagar o funcionário se ele estiver lá. Agora, muita atenção aqui no funcionário. A gente vai depois colocar valores aqui, vocês vão ver. Eu tenho que considerar, aqui no Brasil, nós temos que considerar os encargos trabalhistas. Tá? Ele tem que entrar na minha planilha de custo fixo. Se você não colocar essa planilha aqui, ó, esse valor aqui, você acaba tendo um rombo. Você vai ver por quê, tá? Café, bolacha, se você tem 2 funcionários lá, você vai ter que ter um cafezinho, uma bolachinha, até mesmo para você tomar um cafezinho, uma bolachinha ao longo do dia, tá bom? Agora, vamos pensar em termos de valores aqui, só para terminar o nosso exemplo. Então vamos supor que você pague R$ 2.500 de aluguel, você pague R$ 1.000 de condomínio, você pague R$ 80 de água. Pô, Rodrigo, os valores não estão muito bons, estão muito fora da minha realidade. Pessoal, é só um exemplo, tá bom? É só realmente para que a gente possa visualizar. A luz mais 120, o telefone mais 300, o CRO dividido lá por 12, mais ou menos R$ 42 por mês, o seguro também dividido por 12. Funcionários. Ah, Rodrigo, eu tenho 2 funcionários, cada funcionário eu pago R$ 1.500. Muito bem, então se você só considerar esses R$ 3.000 aqui, está errado, você tem que considerar os encargos. E os encargos, para arredondar, você tem que colocar o dobro do salário, ou seja, se você gasta R$ 3.000 de salários, você vai gastar mais R$ 3.000 de encargos. Nesses encargos estão férias, 13º, aviso prévio, indenizações, um monte de coisa que se encaixam dentro desses encargos trabalhistas, tá? A gente vai ter depois um bate-papo explicando como que você separa isso, tá bom? Então fiquem atentos aí aos próximos vídeos que que aparecerão, tá bom, pessoal? Em relação à questão de encargos aqui. Café, bolacha, mais uns R$ 80. Bom, somando tudo isso, eu tenho R$ 10.212 de custo fixo, ou seja, se eu não atender ninguém naquele mês, isso daqui é o dinheiro que eu, dono da clínica, tenho que colocar para manter a minha estrutura funcionando. Notem que se eu tiro esses R$ 3.000 aqui, a diferença fica bem significativa, né? Dá 30% aqui a menos em relação a esses valores. Então é importante que você saiba que você tem que contabilizar isso também. E assim, pessoal, você consegue então você consegue planificar os seus custos fixos. Lembrando que o custo fixo, ele é apenas o início do processo do cálculo financeiro da sua clínica. É muito importante que você tenha outros cálculos, como eu falei, de custo variável, de margem de lucro da clínica, do procedimento, do break-even, do prolabore. Isso é fundamental, tá? E você já deu um grande passo assistindo esse vídeo. Então continua, vai, estuda, assiste os vídeos que vão ser postados porque você vai ter todas essas explicações, tá bom? É pelo custo fixo que se inicia a análise de viabilidade de uma empresa. Então na hora que você vai pensar assim, bom, será que vale a pena montar um consultório? Será que vale a pena montar uma empresa de uma forma geral? No nosso caso especificamente o consultório, a primeira coisa que você vai fazer é aquela continha, né? Aquela conta a gente chama de conta de padaria, né? Que você senta na padaria, batendo papo com um colega, pega um papel e rascunha todos os valores. É mais ou menos isso que eu fiz aqui para exemplificar, tá bom? Então, para você ter o controle sobre as suas finanças, mãos à obra em termos de custos. Pega todos os custos que você tem na clínica e separa o que é variável do que é custo fixo. Como é que eu sei? Bom, se eu não atender ninguém, eu gasto isso? Gasto, ele é custo fixo. Ah, isso daqui eu só gastei porque eu tive que atender paciente. Isso é custo variável, tá? E pessoal, eu sempre falo o seguinte, não existe organização sem processo burocrático, sem burocracia. Existe burocracia sem organização. Mas para você ser organizado, tem que ser um pouquinho burocrático. Você tem que sentar, pegar papel, fazer conta, pôr no computador, pôr num software. Tem que ter um pouquinho de trabalho. Então, mãos à obra, ok? Bom, esse foi o bate-papo desse vídeo. Espero que vocês tenham apreciado, espero que isso tenha contribuído.
O canal Dentista Bem de Vida está sempre trazendo novidades, informações para que a gente possa pôr em prática as coisas dentro da nossa clínica, tá? Se você gostou, compartilhe o vídeo, segue a gente, deixa o seu like, não esquece de acessar a página dentistabemdevida.com.br e baixar um e-book muito interessante que fala também sobre a questão financeira, tá bom? E segue a gente aí, ativa as notificações que você vai estar recebendo as informações em primeira mão. Eu sou Rodrigo Ziroldo e desejo a você sucesso sempre!